Olá, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal de conversas com grandes pensadores brasileiros. Eu sou o Paulo Gala, hoje vamos conversar com Nelson Barbosa, ex-ministro Nelson Barbosa. Uma vez ministro, a pessoa sempre é ministro, mas aqui no caso é importante frisar bem claro, né, Nelson, que é ex-ministro, porque não tem nada a ver com esse governo, né, porque eu tenho tido essa dificuldade, né, que você fala, a pessoa é ministro, né, corre o risco de achar que é ministro do atual governo. É um grande prazer receber o Nelson aqui para conversar com a gente. O Nelson tem doutorado na New School, a meu ver, é um dos economistas mais brilhantes da geração dele. Tem experiência em setor público, na área acadêmica, com vastas publicações. Teve muito tempo trabalhando lá com o Lance Taylor, né, e ajudou a formar e trabalhou com grandes brasileiros hoje, grandes nomes, né, que passaram lá pela New School também, como a Laura Carvalho, outros amigos também que estão por aí, né, o Matias Vernengo, uma turma super boa. E também aqui para conversar com a gente o Gabriel Galípolo, também economista brilhante, que está com a gente aqui nas tardes de domingo. O José Márcio Rego não acordou ainda, porque é meio cedo, né, 2h30 da tarde, então acho que ele vai dormir 7 da manhã, né? Não conta para ele, pessoal, que eu revelei esse segredo dele aqui, tá? Só para vocês, milhares de pessoas que estão vendo. Mas assim que ele acordar, ele vai entrar aqui, já já ele deve estar aparecendo, né? Então, super prazer receber você aqui, Nelson. Obrigado, Gabriel. Se vocês quiserem dar um oi aqui para a turma, eu já tenho umas perguntas preparadas aqui. Não, boa tarde a todo mundo, né? Domingo, essa hora também, a hora depois do almoço, o pessoal está dormindo, mas como vai ficar gravado, não tem problema. Obrigado pelo convite. Obrigado, Nelson. Obrigado a você, viu, Nelson? Prazer a gente estar aqui com você. Eu queria começar explorando, é bem lembrado, né, Nelson? Assim, a gente realmente fica feliz que você esteja aqui, porque eu e o Gabriel somos dois alucinados da economia aqui da live de domingo, né? Então, pra gente o domingo à tarde é dia útil, né? Mas a gente às vezes se esquece que, na verdade, é um horário que as pessoas deveriam estar descansando, com a família e tudo mais, né? Mas eu queria começar explorando, Nelson, na nossa conversa, o período ali do olho do furacão, né? Que obviamente você foi ministro da Fazenda no olho do furacão. E estava pensando, no domingo passado a gente conversou com o Cacai, lá no programa no Conexão Xangai. A gente explorou bastante as questões da Lava Jato, e, enfim, o impacto econômico que a operação teve, né? E olhando para trás, assim, como economista, eu acho que a gente tem um grande desafio que é explicar a grande crise de 2015 e 2016, né? Até olhando os números, por exemplo, no Covid, uma coisa que é assustadora, né? No Covid, o PIB brasileiro caiu 4,1%. Ali em 2015 e 2016, a queda do PIB acumulada foi de 8%. Então vejam vocês, a catástrofe do Covid foi ainda menor do que a grande crise que a gente teve em 2015 e 2016. Eu queria começar a conversa dando um pontapé aqui para te ouvir sobre isso, porque tem várias questões ali. Acho que teve a política do Levy, que foi um ajustamento muito agressivo, especialmente na parte fiscal. Me lembro bem que você era contra, né? Você tinha uma posição mais ponderada em relação à questão fiscal. Me lembro bem também que você foi muito contrário às políticas naquela época do Eduardo Agostinho, quando você saiu do governo, até por divergências, né? E depois você voltou, quando a Dilma te chamou com uma cabeça de, obviamente, fazer mudanças. Enfim, queria explorar essa conversa. Acho que tem muita coisa ali que aconteceu. Eu acho que está mal explicado ainda o efeito do tamanho da Lava Jato, as pautas bombas, a onda que se criou no Brasil de sabotagem, né? E você teve até o final defendendo a Dilma da coisa da pataquada, da pedalada fiscal, né? Então, para a gente acordar no domingo aqui, queria começar te ouvindo, se você puder nos contar. O que você puder, obviamente, eu imagino que tudo, você não possa contar tudo, obviamente, mas o que você puder falar para a gente, né? Seria legal para a gente começar. Tá bom. Bom, eu já escrevi até um pouco sobre isso, mas é um tema que eu também pretendo voltar com mais detalhe, né? A recessão que teve em 15, 16, na verdade, ela começa em 14, né? Quando você pega lá o cálculo estatístico, o pessoal diz que ela começa ali no meio de 14. É uma das maiores recessões que nós já tivemos, acho que por PIB per capita é a segunda maior, fica um pouco atrás da crise da dívida. Então essas coisas não acontecem por uma causa só. Normalmente é uma combinação de coisas. No debate político brasileiro, a gente tem uma certa esquizofrenia, porque os críticos do PT dizem que foi tudo política econômica, esquece completamente o contexto político e o contexto internacional. E os defensores do PT dizem que foi só contexto político internacional, esquece política econômica. Na verdade, foi as três coisas, né? Em diferentes graus. Para entender bem, até para não correr o risco de repetir, é importante reconhecer essas três coisas. Então, primeiro a gente coloca a questão internacional.
você teve uma queda de preço commodity, está documentado, é só entrar em vários gráficos aí que você vê. O preço commodity tem um colapso ali no mês de 2014, né? Ele já vinha caindo desde 2012, mas caindo gradualmente. E no mês de 2014 ele cai abruptamente e depois continua caindo até o início de 2016. Então eu costumo dizer se aquela queda que teve em 2008 e 2009, aquilo ali foi marolinha, que o preço caiu e voltou rápido. Depois de 2012 a gente teve uma pororoca, porque o preço foi caindo, durou 4 anos, né, com uma cachoeira no meio, porque em 2014 o preço despenca. Quem se lembrar foi quando teve aquela guerra de preços entre, de um lado, Rússia e Arábia Saudita, e de outro lado, os produtores de shale oil, shale gas nos Estados Unidos. Né? Então, o petróleo veio a 25, né? Sei lá. E aí puxa tudo, né? Então aquilo ali. E aí, estatisticamente, isso aí é apartidário, tá? Quando o preço commodity cai, o Brasil sofre, seja o governo de esquerda e direita, homem e mulher. Você teve também os efeitos políticos, acho que esses são menosprezados, né? Que tem a questão da Lava Jato, que hoje está claro que, além de uma operação de combate à corrupção, era uma operação com objetivo político, cuja parcialidade do principal das pessoas foi reconhecida pelo STF. Então, e a parte econômica é mais difícil, né? Todo mundo tem essa sensação que a Lava Jato foi demais, né? Que houve uma destruição de emprego e de empresas além do que seria necessário ou justificável para combater a corrupção. Agora, é muito difícil você quantificar isso estatisticamente, né? Eu vi 2 estudos, tem o do Gessner, que é tudo menos petista, né? Gessner de Oliveira, e lá atrás ele quantificou que a Lava Jato teria explicado uma queda de 2,5% do PIB. A CUT recentemente fez um estudo que botou essa conta em 3,5%. Tá? Eu, como sou conservador, não vou nem no Gessner, eu vou dizer que seja 1,5%. Tá? Ainda assim é um impacto relevante. A outra coisa institucional foi a que a gente chama pauta-bomba, né? Que o primeiro governo do presidente Dilma já termina numa instabilidade, assim, uma fragilidade, e durante o segundo mandato foi muito difícil governar, porque o governo mandava uma proposta para o Congresso, e o Congresso respondia com uma pauta-bomba, que hoje a gente sabe que parece ter sido uma iniciativa já premeditada do PMDB daquela época de dificultar a governança no segundo mandato. Essas pautas-bombas, elas levam um erro comum das pessoas que não conhecem política em Brasília, que dizem, mas vocês conseguiram derrubar as pautas-bombas? Sim, conseguimos derrubar a maioria delas. Mas também não fez mais nada. Não, mas derrubar a pauta-bomba exige tempo, né? Então, em vez de você gastar tempo para defender uma proposta, uma medida que você quer, você gasta tempo, energia para barrar a maluquice. Então, as pautas foram vetadas. Eu lembro que teve um aumento judiciário, que gerou um estresse muito grande, ficou 4 meses na pauta. Aquilo domina a pauta do Congresso. Enquanto aquilo está lá, você não passa mais nada. Então, aquilo eu considero que atrasou o combate à crise. Quando ficou claro que a crise era muito grande, e o governo então quis mudar de orientação, flexibilizando um pouco mais o fiscal, isso precisa de autorização do Congresso. Enquanto tinha pauta-bomba lá, essa resposta foi atrasada. Então, por isso que eu coloco isso como um dos fatores da crise. E aí vamos ao outro fator que tem que reconhecer, tem erro de política econômica. Tem erro de política econômica antes, no período 12 e 14, e tem erro de política econômica depois, 15 e 16. O que eu digo que foi os principais erros de política econômica 12 e 14? Quando a conjuntura mundial mudou, os preços commodities começam a cair, o Brasil começa a desacelerar. Esse é o primeiro fato. Segundo fato, o próprio sucesso da fase anterior, que era aumentar a salário mínimo e distribuição de renda, ele se esgota. Você, quando redistribui renda, você gera um crescimento, mas uma vez que a maioria das pessoas já está incluída, ou que o salário chegou a um determinado patamar, é muito difícil você continuar estimulando a economia com aquela medida. Era preciso de outro tipo de medida. Tá? E aí, quando veio essa desaceleração, o governo, naquela época, respondeu com uma reedição das medidas anticrise que tinham sido adotadas no episódio anterior. E aí eu sempre falo, para ser justo com quem estava lá na época, todo mundo, você tem que pensar também como a cabeça das pessoas estavam lá. Claro. Você tinha acabado de enfrentar a crise de 2008 e 2009 com sucesso. Tá? Aí a tendência do governo foi, vamos repetir a dose. Só que as mesmas medidas em condições iniciais diferentes não dão o mesmo resultado. Naquela época teve um grande debate, que seria melhor reconhecer o problema e mudar a regra fiscal, e fazer as reformas da Previdência, tributária. Aí já era 2013 ou não? 2012 e 13. Que era o debate. A economia desacelera em 2012, né? Em 2012 tem aquele debate, até tem algumas reformas, foi quando aprovou o FUNPRESP,
o Fundo de Pensão dos Servidores, foi quando aprovou o fim do piso da taxa de juros, senão a Selic não estaria no nível que está. Foi quando se aprovou o fim da guerra fiscal, guerra dos portos, né? E aí os debates eram, a nova rodada de reforma naquela época, de um lado, seria a reforma do PIS/COFINS, está aí até hoje, né? Reforma da Previdência, e mudar a regra fiscal para o governo absorver parte do choque, reduzindo seu primário. Naquela época, a decisão foi qual? Foi não mudar a regra fiscal. E não enfrentar essas reformas que eram politicamente, percebidas como politicamente muito difíceis, tá? E aí, ao não mudar a regra fiscal, o que o governo tentou fazer? Tentou compatibilizar a agenda social, proteger a população mais vulnerável, que eu acho correto, com as metas fiscais que o mercado queria. Então, tentou atender a demanda social e a Faria Lima. O que aconteceu? Você foi recorrendo a operações de antecipação de receita e adiamento de despesa. E aí, um ponto importante, todas elas legais, todas elas já tinham sido feitas antes, só que elas foram feitas num valor maior, né? Mas todas elas legais, que depois ia virar pretexto para o impeachment ou o golpe. Quer dizer, bastava reduzir a meta do superávit fiscal ali para não ter feito essas operações. Não, uma das medidas é essa, mas para entender, porque a gente tem que entender a economia política. Claro. Uma solução que a gente defendeu na época e outras pessoas era assim: bom, reconhece o problema, baixa a meta de resultado fiscal de uma forma mais transparente, né? Para enfrentar a crise, a dívida vai subir. Agora, na hora que você tira uma coisa, você tem que colocar outra. A outra coisa a ser colocada era justamente a reforma tributária, a reforma da Previdência, né? E alguma medida de gasto. E isso era, naquele contexto daquela época, era percebido como muito difícil. Então o governo optou por tentar fazer uma medida temporária de antecipação de receita e adiamento de despesa. Começou em 2012, né? Na expectativa de quê? De que a crise ia ser passageira, como tinha sido a de 9 e 10. Só que a de 2012 não foi passageira, ela durou 4 anos. E aí o governo foi esgotando o espaço fiscal que ele tinha, né? E aí, à medida que ele ia esgotando o espaço fiscal, as pessoas percebiam que aquela estratégia não era sustentável. Não é que o Brasil quebrou, o Brasil não quebrou. Né? O país não quebra. O país só quebra em moeda estrangeira. Ninguém deixou de comprar título público. O Galípolo está aqui. Pergunto para ele se ele deixou de comprar título público nessa época. Ninguém deixou. O governo fez todos os seus pagamentos e tal. O que houve foi uma incerteza fiscal. Se todo mundo... Aquele princípio de Lawrence Klein, né? Se uma coisa é insustentável, um dia ela acaba. Então, todo mundo sabia que a política fiscal não poderia continuar naquela toada, que algum ajuste viria, mas quando as pessoas não sabem qual ajuste que vem, todo mundo espera o pior. Todo mundo acha que o ajuste vai ser em cima de você. Aí há uma retração até de investimento, de gasto, até que as coisas sejam definidas. Então esse é o problema de 12 e 13. Aí que você está falando, para falar de 15 e 16 também, para deixar a história incompleta, quando começa o novo governo, decide-se fazer uma mudança. Só que a mudança acabou sendo muito rápida. No final de 14 se esperava que a economia ia crescer em 15, então o governo anuncia um ajuste. Né? Só que... Desculpa interromper, o Zé Márcio acordou aqui. Grande Zé Márcio Rego. Tudo bem? Problema técnico aqui. Boa tarde, ministro. Boa tarde, Gabriel Galípolo e Paulo Gala. Faz quantos minutos vocês começaram? 10? 10 minutos. Uns 10 minutos. Tá começando a falar 2015. Deita a sua câmera, se você puder, Zé. Não sei se você tá com o telefone ou com o computador. Tá bom. O Nelson tava começando a falar de 2015. Vai lá, Nelson. Não dá. Então vamos continuar, então. Então, só para botar as coisas no contexto, final de 2014, a economia brasileira já tinha praticamente estagnado, estava crescendo, a economia cresceu meio ponto, a situação fiscal estava já insustentável, já eram 3 anos de estímulo fiscal, esperando que a situação melhorasse, ela não melhorava. Então era preciso começar a fazer uma consolidação fiscal. Naquela época se propôs uma redução, as pessoas esquecem, a gente propôs uma redução da meta. Temos que até se brincar, entrou um bando de ortodoxos. A primeira medida que eles fizeram foi reduzir a meta fiscal prevista para 2015, porque ela estava muito alta, ela estava irrealista. Então. Só que mesmo essa redução se provou insuficiente em face dos choques que tinham acontecido. Então foi uma coisa rápida, a economia começa. Devido a isso, entra 2015 com choque externo, choque da Lava Jato e pauta-bomba. E mais o governo fazendo um ajuste fiscal. Tá? Em paralelo a isso, teve uma medida que eu considero que foi um equívoco também, acho que hoje teve um reajuste de preço de energia de uma vez só, né? A gente está vendo aí que o governo, seja o governo Temer, o governo Bolsonaro, os outros governos, no caso do preço do combustível, tenta suavizar, né? O preço tem que seguir as condições de mercado, mas você tenta suavizar até para não dar pancada muito grande. Ali em 2015 se decidiu, por motivos fiscais, reajustar todos os preços de energia de uma vez só. Então o preço de energia subiu mais de 50%.
Aquilo ali, então você teve choque de oferta negativo. O cimento asfáltico de petróleo, Nelson, subiu 98%. Não sei se você lembra disso. Cimento asfáltico de petróleo subiu 98%. Então você teve esse choque nesses preços, entendeu? Aí esse combo empurrou a economia para baixo. Já no primeiro... E a gasolina também subiu, né? Subiu, mas a gasolina estava começando a subir já de 14, mas comparado com a energia foi pequeno. A energia foi 50 e poucos, a gasolina foi 10, 10 e pouco. Mas a gasolina é sistema da Petrobras, né? Naquela época a gasolina, o preço do petróleo estava caindo, então você não precisava reajustar tanto a gasolina. Então isso na verdade ajudou. Quando essas coisas batem, a economia despenca no primeiro semestre. E aí vem a importância de ter que ver a política e a economia junto. Quando o governo percebe isso, no mês de 2015, fica claro, né? Já tinha um grande debate dentro do governo desde o início de 2015. Né? Vocês não precisam saber qual era a minha posição. Mas quando ela fica aberta, chega no meio de 2015 e fala, não tem dúvida, a economia brasileira a recessão piorou. O governo propõe mudar essa regra fiscal, propõe um déficit, naquela época o famoso orçamento com déficit, que as pessoas falavam, como assim pode ter déficit? Eu falei, pô, mas você tem déficit? Pode ter déficit, você não pode ter um déficit explosivo, não pode ter, o déficit tem que ser compatível com a estabilidade da dívida. A gente propôs o orçamento com déficit e mudar a meta fiscal para 2016. Isso, se eu não me engano, foi mandado para o Congresso ali em julho, agosto. O Congresso só foi aprovar no apagar das luzes de 2016. E é outra coincidência, no dia que o Congresso aprova a mudança da meta fiscal, dando os instrumentos para o governo finalmente atenuar a crise, o Eduardo Cunha aceita o pedido de impeachment. No mesmo dia. Não. Porque ele sabia que, aprovando a flexibilização da política fiscal, o governo poderia começar a apagar o incêndio. Certo? Aí é aprovado, a gente entra em 2016 já com alguma flexibilização fiscal, e o Banco Central, porque a economia já tinha entrado em recessão, para de subir os juros. Né? Aí essas medidas conseguem desacelerar a queda e no segundo trimestre de 2016 a economia até tem um pequeno crescimento, 0,4%. Né? Que há uma grande controvérsia. Quando a economia parou de cair em 2016, por quê? Foi por as medidas que a gente tomou? Foi porque melhorou o cenário internacional? Ou foi porque as pessoas esperavam que com a saída da Dilma a economia ia melhorar? Porque tinha aquela coisa, é só tirar a Dilma. Né? Bom, teve flexibilização da política monetária e fiscal, teve melhora do setor externo, no início de 16, aí o preço bate e volta, e se o impeachment ajudou na economia a melhorar, é uma coisa a ser estudada, mas eu uso assim, um critério bem simples. As pessoas falavam que a economia melhorou porque se esperava que a Dilma saísse. Se a Dilma saiu, a economia volta a cair. Então, se o impeachment tinha sido tão bom, por que a economia cai nos 2 semestres seguintes de 2016, 2 trimestres, desculpa, seguinte, em 2016, quando a economia mundial já tinha começado a se recuperar. Então aí eu acho que eu coloquei numa coluna na Folha, e aí o exército dos tucanos já se mobilizou, né? Porque eu acho engraçado, né? É meio covardia, né? Quando eu escrevo eles vão e escrevem 3 ao mesmo tempo. Acho que é covardia, eles precisam de mais de 3 para rebater o meu argumento. Mas é igual o Senhor dos Anéis, você tem um cara daquele arqueiro para milhares de orcs, entendeu? Essa é a proporção mesmo, né? E aí o que eu coloquei foi isso. Eu falei, olha, tem um fato é que a economia brasileira parou de cair no início de 16, tem uma interpretação que diz que isso é por causa do impeachment, só que se essa hipótese para ser factível, ela deveria ter continuado a crescer depois do impeachment, quando ela dá um segundo mergulho, né? Então é uma história longa, tem muitos detalhes. Tá? E o engraçado, né, Nelson, é que do outro lado, quando você pergunta por que não cresceu, eles falam, aí foi político, aí foi o Joesley Day. Quando inverte, aí vale o argumento político, né? E daí para frente, por que não foi? Porque teve o Joesley Day, aí estava crescendo, ia crescer. Se não tivesse o Joesley Day, aí teria crescido. É o que eu chamo do teorema das causas variáveis para provar que eu estou certo, né? Quando o pessoal fala, o Lula foi só cenário externo. Então para o Lula o cenário externo vale. Mas para Dilma não tem nada a ver com o cenário externo. Ou um ou outro, entendeu? Quem é economista sério sabe que tem que ter as duas coisas. É o cenário externo, política econômica. Teve erro de política econômica, sim, teve. Já reconhecido por várias pessoas, inclusive por mim. E teve cenário de economia política. Então tem que entender as 3 coisas. Mesma coisa agora. Agora a gente está vendo a economia brasileira vai se recuperar. O mundo está puxando a gente. Então cenário externo, a política econômica. Eles começaram esse ano querendo não fazer estímulos, não vai ter nada, depois vai ter 40 bi, depois vai ter 84 bi, depois vai ter 125 bi. Agora já está o Guedes dizendo que quer furar o teto, né? Mais uma vez, que eu acho até correto, o teto já foi para o espaço, para fazer, não necessariamente para fazer a medida que ele quer fazer, mas ele já está anunciando que pode fazer um novo auxílio, se não me engano, ao emprego, né? Com mais 6 ou 10 bi. Então
Eu sempre falo para todo mundo que, quando eu estou dando aula e tal, economia nunca é uma coisa só. Tá? No debate político, é natural que as pessoas enfatizem um lado ou outro. O bom economista tem que saber ver o conjunto das forças. Né? Ô, Nelson, posso trazer uma questão de hoje, Paulo, um pouquinho? Deve, lógico, a palavra é sua. Queria te pedir uma opinião e explicação para o público aqui também, além da gente, sobre 2 temas relacionados à política monetária. Um deles, seria bom se pudesse explicar, porque o Paulo e eu somos parte relacionada e interessada, toda vez que a gente explica, a gente apanha por causa disso. O instrumento principal, a ferramenta principal para a realização da política monetária para o Banco Central, uma vez que o Copom decidiu qual é a taxa de juros, são as compromissadas. Né? São as operações compromissadas que ele usa para enxugar a liquidez e setar a Selic. Hoje, a gente tem um volume grande de compromissadas, né, que estão ali mais ou menos 30% da dívida e 25% do PIB, né? E existiu uma proposta para a gente migrar para o processo de depósitos remunerados, que, curiosamente, recebeu um grande levante justamente de uma ala mais à esquerda, entendendo que aquilo era uma grande condescendência de dar dinheiro para os banqueiros, né? O Paulo Gala tentou defender, falar, você trabalha no banco, Paulo Gala, seu banqueiro. Queria que você pudesse explicar um pouquinho o que você acha desta proposta dos depósitos remunerados e emendando também num segundo ponto, que é a PEC da guerra tinha dado autorização para o Banco Central atuar no mercado secundário comprando ativos financeiros, tanto de dívida quanto de equity, públicos e privados, né? O que permitia ele atuar na curva toda da taxa de juros. Eu queria saber o que você... E isso caiu, né? Com a queda da PEC da guerra, isso caiu. Você acha que, valeria a pena manter isso de maneira permanente, ou você acha desnecessário, seja porque você acha que não deveria atuar na curva toda, ou seja porque você acha que nem precisa, porque o Banco Central hoje poderia fazer isso independente da PEC? Queria te ouvir nesses 2 pontos. Bom, são 2 assuntos, vou tentar o melhor aqui, são 2 assuntos bem técnicos mesmo, né? Operação compromissada. O Banco Central, quando ele fixa a taxa Selic, ele diz a taxa Selic é 3,5%, ele está implicitamente dizendo para o mercado, se sobrar dinheiro, eu tomo emprestado, se faltar dinheiro, eu empresto. Ele vai manter o preço, a quantidade de liquidez, quem determina é o mercado. Então, a compromissada no Brasil, quando você tem que tirar dinheiro, você faz normalmente a operação compromissada. O Banco Central vende um título, que o público está com ele, com um compromisso de recomprar dali uma data, por isso com o termo compromissado. Então, ele vende um título que é dele, tá? Para enxugar essa liquidez. Várias dessas operações, então essas operações compromissadas, quando o Banco Central vende um título público para enxugar a liquidez, aparece como aumento da dívida pública. Tá? E é correta, essa é a metodologia internacional. Só que no Brasil, em vários países do mundo, às vezes quando o Banco Central quer enxugar a liquidez, ele não precisa vender um título público que ele tem, ele pode tomar um depósito, ele pode captar. É isso que a gente chama de depósito voluntário. Se o dinheiro está sobrando, os bancos podem depositar no Banco Central voluntariamente por 1 dia, 2 dias, 3 dias. Que país que tem isso? Só país bolivariano. Europa, Japão, Estados Unidos, Suíça, tá? Coreia. Então, nós propusemos isso lá em 2016. A medida é tão apartidária que o Ilan propôs de novo e o Paulo Guedes defendeu e finalmente saiu. Tá? Ter depósito voluntário, você faz com que se o Banco Central tiver que enxugar liquidez, tirar a liquidez do sistema, ele pode fazer isso, ou vendendo título público, vai batendo a dívida pública do governo geral, ou fazendo depósito voluntário. Aí alguns, tem uns 2 lá, tem o pessoal que você mencionou aí da Auditoria Cidadã da Dívida, que eu considero os austríacos da esquerda, né? Mas tem também o Gustavo Franco e o Schwarzman que criticaram isso, dizendo, vai mascarar a dívida pública e tal. Gente, consolida o Banco Central com o Tesouro. A dívida, quem mexe com macroeconomia, quando vai analisar, você analisa Banco Central e Tesouro. Então, o depósito voluntário é uma dívida do Banco Central. Então, se você considerar os 2 juntos, vai aparecendo a dívida. Não é uma questão de escamotear uma coisa ou outra. Até porque o Brasil tem um sistema fiscal muito transparente. Tudo que o Tesouro e o Banco Central fazem é publicado com, no máximo, 1 mês de defasagem. Então, também essas críticas que vai esconder ou não, uma coisa é um instrumento, outra coisa é a transparência. É bem transparente. Por que o depósito voluntário seria interessante? Tá? E aí você teve nós, o Temer e o Guedes. Mas passou, Nelson? Passou isso? Eu não vi o detalhe. Passou para uma proposta no senador do PT, que fez com apoio do pessoal. O que isso vai acontecer? Porque você pode separar, vamos supor que às vezes você tem uma variação da dívida feita pelo Banco Central por razões de política cambial. Por exemplo, o Banco Central faz um swap e tem um prejuízo. Teve um prejuízo lá de 10 bilhões. Então, naquele dia, ele jogou 10 bilhões na economia. Mas a economia não precisa daqueles 10 bilhões.
Então, no final do dia, o Banco Central vai fazer uma operação compromissada e retirar esses 10 bi. Se ele fizer com operação compromissada, vai aumentar a dívida pública, por razão de política cambial. Então, o que o depósito voluntário permite é que você possa separar com mais clareza o que é dívida gerada por política fiscal propriamente dita, desequilíbrio, gastou mais do que arrecadou, deu desoneração, do que é variação de dívida gerada por intervenções cambiais do Banco Central, ou intervenções como acontece lá fora. O Federal Reserve fez depósito voluntário por quê? Porque ele teve que entrar comprando um bando de títulos para segurar o mercado e não ter a espiral deflacionária lá na crise de 2008 e 2009. Então, o depósito voluntário é um instrumento como qualquer um, não vamos condenar um instrumento, é como ele vai ser utilizado. E tudo que for feito vai ser reportado. Tá? Então, se isso não é dar mole para banqueiro, como diz a Auditoria Cidadã da Dívida, como também não é escamotear estatísticas de dívida, como diz Schwartzman, Franco e o pessoal aí da Faria Lima Porra Louca. Né? É um instrumento que todo mundo usa e pode não ser utilizado aqui no Brasil. Tá? Aí o Banco Central já está autorizado, ainda não começou a utilizar porque não teve necessidade. A outra pergunta que o Galípolo faz, essa é um pouco mais, nem todo país tem, tá? Que é o Banco Central poder fazer controle de curva. O que é controle de curva? O Banco Central, como eu falei, ele enxuga, ele injeta ou retira a liquidez da economia quando é necessário. Ele pode fazer isso comprando título público, comprando título privado, pode fazer captando depósito voluntário. Em alguns países, o Banco Central vai um pouco além e ele faz isso comprando títulos de longo prazo. Ele compra títulos de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Tá? E alguns vão até além e fixam não só a taxa de curto prazo, fixa Selic, de 3,5%, como fixa a taxa longa. Por exemplo, o Banco Central do Japão, se eu não me engano, acho que desde 2016, ele está fixando até 10 anos. Então, é basicamente como ele chegar assim, que quem tiver título até 10 anos, eu compro essa taxa. Se você não encontrar comprador no mercado, pode vender para mim. O Banco da Austrália começou a fazer isso. Né? A Europa faz isso do jeito europeu, que eles não chamam de controle de curva, eles chamam aquele TLTRO, que eles ficam programa para comprar título dos países. É controle de curva, só que é um controle de curva. Tem um controle para a Grécia, tem um controle para a Itália. Foi o Draghi que desenhou isso aí, né? Foi o Draghi que desenhou isso aí. E os americanos já fizeram, voltaram a fazer. Tá? Então, controles de curva, na verdade, é como se eu controlasse não só a taxa de curto prazo, 3 meses, eu controlo até um determinado prazo. O Banco Central, na PEC da guerra, foi autorizado a fazer isso. Não fez muito pouco, porque achou que não precisava. Tá? Realmente não precisou. Teve aquele estresse das FTs ali, mas foi mais falha de comunicação. Agora, esse é um instrumento, ao meu ver, podia ser autorizado. Eu não acho que a gente precise fazer isso agora. Mas eu acho que isso pode ser autorizado com toda a transparência. Se o Banco Central for fazer, tem que dizer como é lá fora. Se ele vai fazer, tem que dizer por quê, qual o impacto que ele espera, quais são as consequências, e fazer. O Banco Central vai de 3 em 3 meses, o presidente do Banco Central tem que ir ao Senado dizer o que ele está fazendo. Ele pode ter. Nós podemos ter esse instrumento, que ele existe, como eu falei, nessas principais economias do mundo. Boa. Eu queria puxar, Zé Márcio, não sei se você já está acordado aí, você quer fazer alguma pergunta? Eu queria fazer uma... Quer fazer alguma questão? Eu queria... Eu tô... Tá ruim o seu sinal aí. Não sei se tá dando para te ouvir. Agora sim, agora sim. Tô te ouvindo bem. Não, eu não sei se vocês já no começo, eu peço perdão pelo atraso, eu queria fazer, vocês estão agora num tópico muito técnico, e tem muito aluno de economia e de outras áreas ouvindo. Eu queria ouvir o ministro, qual, ao ver dele, a estratégia, o trunfo que ele teve. Ele teve uma carreira, enquanto economista, muito exitosa, né? Fazenda, enfim. Se pudesse, numa avaliação dele, qual que é o trunfo que ele teve para um trajeto tão exitoso? Olha, estão me ouvindo? Então? Primeiro trunfo, eu acho que é bom colocar, porque eu já vi alguns caras mais bobalhões falando o contrário. O meu primeiro trunfo é ter estudado na UFRJ. Tá? Uma das melhores universidades do Brasil, que dá uma formação eclética, a gente aprende tantas coisas neoclássicas quanto as coisas ortodoxas, quanto as coisas heterodoxas. Tá? Tive professor das diversas linhas, e a gente também podia fazer e fazia alguns cursos como ouvinte na GV, no próprio INPA. Então, o Brasil foi muito generoso. Eu agradeço muito ao que essa coisa chamada Estado brasileiro me proporcionou. Eu pude fazer
faculdade, mestrado, e fiz meu doutorado com apoio do governo, com a Bolsa da CAPES, né? Então, estudar na FRJ foi muito importante, até porque os alunos são muito bons, né? Então, você fica ali cercado de gente muito mais inteligente que você tem que correr atrás para acompanhar. E também fazendo a New School foi importante, que Nova York está no meio do mercado financeiro, mas também tem essa abordagem mais eclética, digamos assim. Você faz tudo que tem que fazer lá, lista de exercícios de micro, aquelas coisas que o pessoal gosta, né? Mas também tem que ler algumas coisas clássicas, fazer análise de economia política. Essa formação, acho que é uma formação típica mais do Brasil, que é focada em problema, não fica muito na teorema demonstração. Qual o problema? O problema da dívida pública. O Zé Márcio vai lembra que teve aqueles livros e livros e livros sobre inflação, hiperinflação, plano de estabilização, né? Eu estudei economia estava na graduação naquela época, então plano Collor, plano cruzado, inflação inercial, taxonomia tripla, quadra. Então aí quando eu chego, por isso que quando eu chego vejo o pessoal falando da MMT hoje, eu falei, gente, eu estudei com esses caras da MMT lá, entendeu? Eu lembro quando eu estava num curso do Cardim, em 1991, fiz um trabalho para o Cardim, basicamente criticando a abordagem do Davidson, que era de moeda exógena, citando um jovem economista naquela época chamado Randall Wray, 1992. Que é o pai da MMT. Então, assim, essa formação, eu quero dizer o seguinte, a gente, até porque a economia brasileira é muito desafiadora, a gente tem uma formação até na graduação, que é muito superior ao que se tem nos Estados Unidos. Então, quando a gente chega lá, a gente já tem uma cultura econômica muito grande. Tá? Aí vem uma coisa que você aprende bastante com os americanos, que aqui o pessoal ainda tem um medo, que é esse medo de você fazer modelagem, fazer as coisas quantitativas. Não é só porque você é heterodoxo, você não precisa quantificar, pelo contrário, né? O economista faz conta, não precisa fazer as contas, assumir que as coisas são como aquele modelo simplificado lá do Robinson Crusoe imortal, mas você tem que fazer conta também, né? E isso eu desenvolvi mais lá, porque aqui ainda tinha mais preconceito contra isso, né? E lá é aquela coisa, quando você começa a falar, não, porque a moeda do cara, não, qual o seu ponto? O americano é muito assim, what's your point? Né? Então você aprende aí diretamente no ponto e mostrar o que você quer contribuir. Você não vem me dizer mais uma vez o que o Keynes quis dizer, o que o Marx quis dizer. Então isso aqui é legal, bom, guarda para você, bom que você leu, mas como é que você aplica? Como é que você resolve esse problema aqui? Entendeu? E isso foi muito puxado lá. E terceiro lugar, eu trabalhei no Banco Central, né, por um bom tempo, trabalhei com fiscalização bancária, então você vê a economia monetária como ela é, não como ela deveria ser. Né? E essa passagem no governo, eu sempre brinco, eu voltei do doutorado, acabei em final de 2001, mas aquelas coisas defendidas no início de 2002. Volto para o Brasil e vou entrar no governo em 2003, né? Fiquei aí uns 10, 12 anos entre entrar e sair, né? Depois vim para GV, saí, voltei. Foi um grande pós-doc, sabe? Eu falo que eu fiz pós-doc em Brasil, porque aí você aprende como as coisas funcionam de verdade, entendeu? O que é importante na política econômica. Não basta você ter um argumento, que eu vejo muitas vezes muito economista mais acadêmico, que acha, não, eu provei esse teorema, agora é só fazer. O só fazer é uma coisa complicadíssima, entendeu? Convencer as pessoas, construir consenso político, não é uma coisa. A economia política é bem complicada. Isso você aprende fazendo, entendeu? Acho que é isso que eu tive sorte de ter essas três, essa formação da FRJ, essa formação nos Estados Unidos e essa experiência em política econômica. Deixa eu, aproveitando toda essa visão que você tem, Nelson, você é um cara que na minha cabeça, você é realmente privilegiado, porque você tem um conhecimento prático, né, da gestão pública do Brasil, né, como você mesmo diz, um pós-doc em Brasil, que é impressionante, e você tem um conhecimento teórico e vamos dizer assim, acadêmico muito aprofundado, assim, você fez doutorado na New School, teve lá com o Lance, tem vastas publicações, então você realmente é um cara completo nesse sentido, na minha visão, né. E aí, o que eu queria te perguntar? Né? Queria pedir para você dividir um pouco com a gente a sua visão de Brasil, no sentido de tudo que você viu, assim, do que a gente fez, do que deu certo, do que não deu certo. É quase que uma pergunta que exigiria uma resposta meio que heróica, né? Mas eu queria te ouvir disso, né? Das coisas que os erros, né? Do que a gente, até na linha da autocrítica, né? Do que a gente acertou, do que a gente errou, do que a gente deveria fazer para frente. Mas eu queria fazer uma pergunta mais técnica, assim, agora nesse registro, mas mais técnica, retomando inclusive discussões de câmbio, do papel do câmbio no crescimento, no investimento, no desenvolvimento. Para quem não sabe, o Nelson tem vários trabalhos também sobre efeitos do câmbio no investimento, na inflação, tem trabalhos
muito legais, muito técnicos, né? Eu lembro quando eu estava fazendo a tese de doutorado, a minha tese em 2006, que eu li muito as coisas que você estava escrevendo, a gente já conversou bastante sobre isso, né? Quando eu olho ali a Lula e Dilma, uma das coisas que me chama muita atenção é um brutal aumento que a gente tem de salário real, mais pleno emprego, mais inflação de serviços. E eu acho que isso, num certo sentido, esgotou a nossa capacidade de fazer uma inserção manufatureira no exterior. Agora, desculpem o salto técnico, tá? Estava falando um negócio. Em geral, eu fiz um mergulho técnico, mas pensando em modelos de desenvolvimento, né? Quando a gente pensa numa China, numa Ásia, que tem uma inserção também de mercado interno grande, como é a China, mas também de inserção tecnológica, manufatureira no mundo, que no Brasil a gente nunca conseguiu, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque você sentiu isso na pele, você estava no governo, né? Você viu isso, você estudou isso, né? Como é que está a sua cabeça hoje em relação a essas questões, né, de modelo de desenvolvimento? Porque a gente tem o desafio da redução da desigualdade, o desafio do pleno emprego, o desafio da sofisticação tecnológica, o desafio da inserção interna pela via de manufaturas, enfim, são tantos desafios que a gente tem aqui, né? Eu queria te ouvir um pouco a quantas anda a sua cabeça depois dessa volta de 20 anos que você nos contou aqui. Bom, essa questão do câmbio é uma das questões mais difíceis, até não só para o Brasil, para a América Latina, né, que é muito exportador de commodities. Então, isso é um desafio para o nosso desenvolvimento já há mais de século. O que eu acho? Você teve uma história longa, ser curta. A gente, para sair da inflação crônica com risco de hiper, a gente tem que fazer um programa com âncora cambial. Foi necessário fazer isso. Todos os países que conseguiram sair disso fizeram com âncora cambial. Desde a Alemanha, nos anos 20, até agora, e a Argentina tentando fazer agora, precisa ter o apoio do FMI. Aquilo durou provavelmente mais do que deveria e gera uma apreciação. Só que não resolveu o problema externo. E aí nós tivemos quando veio o boom de commodities, foi uma decisão do governo ali de quitar a dívida com o FMI, mesmo sabendo que a dívida com o FMI naquela época era mais barata, só que dívida externa é barata no momento que você contrata, mas quando vem uma crise ela te quebra, como foi a história dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90. Então está provado hoje aí que a gente tem reservas internacionais elevadas, apesar de ter tido um custo elevado, é bom porque hoje nós estamos discutindo as coisas do Brasil no Brasil, em Brasília. Tudo bem que tem lá algumas pessoas que levam essa minha afirmação à dúvida, mas eu prefiro discutir a política econômica brasileira com os representantes eleitos pelos brasileiros, mesmo que sejam bolsonaristas, do que discutindo em Washington. Tá? Então isso dá mais autonomia de política econômica. Tá? Agora, voltando para a questão mais estrutural, como o Brescia sempre coloca, quando tem boom de commodity a gente aprecia, né? E no governo do PT, a renda desse boom de commodities foi mais direcionada para a distribuição de renda. E aí, então, pressionou mais os salários, né? Baseado naquele princípio, quem tem fome tem pressa. Não dá para esperar o país se desenvolver para distribuir, entendeu? Você tem que se distribuir. O Brasil, esse é o desafio do Brasil. A gente tem que crescer e distribuir ao mesmo tempo. O que envolve uma escolha. Que mesmo se a gente tiver espaço para fazer política fiscal mais expansionista, vai fazer o quê? Vai fazer estrada, vai fazer saúde, vai fazer educação. Então você tem esse problema. O modelo asiático talvez só dê certo na Ásia, porque por condições geopolíticas eles conseguiram controlar o câmbio por muito tempo. O Japão e a Coreia conseguiram por muito tempo, até chegar num patamar que podem deixar mais solto, e a China controla do jeito chinês até hoje, tá? Então, no Brasil, é muito difícil você fazer um controle de câmbio como o leste da Ásia. A gente tem que descobrir a nossa forma. A nossa forma envolve acumular reservas, sim. Talvez acumular até mais quando tiver outro boom, por motivos de desenvolvimento, né? E algumas medidas de compensar essa pressão cambial, por exemplo, com o direcionamento desses ganhos para investimento. Mas aí nós vamos entrar naquela equação. Como o Brasil tem tantas carências, não dá para você escolher uma coisa e deixar as outras de lado. Você tem que fazer um pouco de tudo, entendeu? Eu acho muito difícil fazer controle cambial. Eu vejo muita gente propondo. Aí é novamente aquela coisa do modelo da realidade. Já vi muita gente, bota uma equação lá, o câmbio está flutuando. Você bota uma equação, assume que tem um controle cambial e você vai conseguir controlar o câmbio. Tem que combinar com a realidade, né? Na prática, a gente sabe o que Faria Lima não vai gostar muito dessa ideia, não, Nelson. Então, controles, o que a gente sabe? Controle de câmbio, primeiro, controle de quantitativo não funciona muito bem. Tá? Ele pode funcionar no curto prazo, mas quando o dinheiro quer entrar ou sair, ele arruma um jeito. O que funciona é algum controle de preço, e controle de preço, o que funciona melhor é tributação.
A gente fez na Dilma, teve o IOF a entrada. Foi você que... Não, teve IOF na entrada e teve o principal, que era o IOF no derivativo. Se o cara tivesse uma posição aberta, tivesse uma posição vendida aberta muito grande, aquela coisa, você pode fazer, você quer apostar contra, a favor, você pode fazer. Mas como isso tem uma externalidade, se isso der errado, causa um problema para a economia como um todo, você coloca uma taxa proporcional à posição do cara. Se ele estiver aberto, especulando, sei lá, 20, 50 bi contra o real, tudo bem, pode apostar, mas você vai deixar 0, alguma coisa, você vai pagar de imposto, porque se der problema, quem estabiliza é o governo. Tá? Eu acho que a direção é essa, o mundo vai evoluir para isso. Tá? Não é que é proibido, mas isso gera uma... A gente não está falando de tributar a emissão de carbono, porque tem uma externalidade negativa. Então, você fazer o one-side bet para um lado ou para o outro no mercado cambial também gera externalidade. Então, existe toda uma discussão internacional sobre isso. Não é necessariamente você taxar o fluxo, é você taxar posições alavancadas numa direção só, tá? Para desestimular esse tipo de engenharia que acaba aumentando a fragilidade financeira da economia. Agora, é um assunto muito complexo. E o principal, para fazer isso, tem que ser uma questão internacional. Não dá para um país só fazer, entendeu? Porque se um país faz, os negócios, a gente faz aqui no Brasil, isso o pessoal da Faria não está correto, você faz no Brasil um negócio em real, migra para Londres e Nova York. Tem que ter uma articulação, né? Então é uma questão de mais de agenda tributária e de regulação internacional do que uma medida que o governo brasileiro possa fazer. Tá? Enquanto isso não vem, e é muito difícil que venha, a gente tem que lidar com o jeito que a gente pode. Acumulando reserva quando tem que acumular, fazendo medidas compensatórias, que aí vocês sabem melhor do que eu, de investimento em inovação, tecnologia, mas sabendo que no Brasil não dá para chegar para o pessoal e falar assim, espera aí que eu vou investir em inovação e indústria e depois eu vou distribuir. Não dá, tem que fazer as duas coisas juntas. Então, essa é a maior dificuldade que eu vejo para a nossa geração, que a gente está nesse conflito político aí já há uns 20, 30 anos, tentando achar o nosso caminho. Esses países da Ásia, por bem, por mal, seja com democracia ou não, a maior parte deles sem democracia, resolveram isso, né? Falaram para uma geração, espera aí que primeiro eu vou me integrar. Eu não acho que essa é a solução ideal para o Brasil. A gente tem que achar a nossa. Eu não sei qual é, também estou debatendo e estudando para ver qual é possível. Ô Nelson, eu vou fazer a pergunta que estava contida na pergunta do Paulo, mas numa versão quiz de revista de sala de espera de dentista. Fica meio ridícula, mas eu quero fazer essa pergunta desse jeito mesmo, que é o seguinte: se você fosse apontar de cabeça, não vou dizer os maiores, mas o que te vem primeiro à mente, porque os maiores precisaria pensar de uma maneira mais longa. Quais são os 2, 3 principais equívocos econômicos que a gente cometeu de política econômica? Vamos pegar da eleição do Collor até hoje. E quais são os 2, 3 principais acertos? Acho que o Zé Márcio vai gostar dessa pergunta, né, Zé? Se você fosse pensar... Já gostei. 2, 3 acertos que você fosse pensar. Assim, esses são 3 coisas que a gente deveria repetir desde o Collor para cá. E 2, 3 coisas que a gente devia evitar desde o Collor para cá. O que te vem à cabeça? Rapaz, 2 ou 3 é difícil. Bom, acertos. Acho que a estabilização foi um acerto. O jeito que o Plano Real foi feito, o fato do Plano Real ter durado mais do que necessário, aí foi por causa da reeleição do Fernando Henrique. Mas que a engenharia do Plano Real foi muito bem feita, aquela questão de vamos simular uma hiper antes de ter uma hiper, foi muito bem feito. O Delfim fala que se os 2 meninos fossem, o Pércio e o André, fossem ingleses ou americanos, já teriam ganho o prêmio Nobel, né? Com certeza. Aquilo ali foi uma simulação de hiperinflação de uma economia urbana do final do século XXI, ou seja, muito mais complicado que foi o plano do Schacht lá na Alemanha dos anos 20. Segunda coisa que eu acho que deu certo nesses 20, 30 e poucos anos. Acho que acumular reserva está claro. Ou seja, para ter câmbio flutuante tem que ter reserva. Que era uma dúvida, hoje não é dúvida. Tá? E nós não fomos os únicos que fizeram, né? Pós-crise da Ásia, todo mundo começou a acumular reserva. Quando o pessoal viu que quando a FMI, você precisa, a FMI não está ali, nós, a Rússia, a Índia, a China, a Coreia, o México, a Índia, todo mundo acumulou reserva. Tá? A gente, na verdade, começou a acumular depois. A Argentina que acordou um pouco mais tarde para isso, mas está tentando, do jeito deles, que também tem uma restrição muito, muito forte. Né? O Martim está tentando fazer um trabalho lá que é bem difícil. Terceiro, eu acho que assim... É mais geral, a solução do Brasil é o brasileiro. O problema do Brasil é o brasileiro, a solução do Brasil é o brasileiro. Não tem jeito de desenvolver se a gente não investir em nós mesmos, entendeu? Então tem que investir, mesmo com todos os defeitos que houve,
macroeconômicos, de apreciação, de unbalances, mas ficou provado aí na década, no milagrinho que a gente chama, né? Que você botar dinheiro, botar o pessoal para dentro da faculdade, distribuir renda, isso tem retornos, mesmo do ponto de vista econômico. Além de estar certo do ponto de vista político e ético, meu ver, mas isso é uma questão de valor, do ponto de vista econômico, isso dá retorno positivo. Tá? Grandes erros que eu acho. Eu acho que um grande erro é você achar que fazer essa intervenção, que eu acho que teve no golpe, no impeachment da presidente Dilma, é melhor deixar a democracia funcionar. Né? Aquilo ali acho que atrasou o Brasil e gerou uma parte, tudo que a gente está vendo aí. Né? Se abriu a porta para fantasmas, coisas que estavam superadas, que vai levar décadas para a gente superar. Essa coisa não vai embora rápido. Então tem que. Eu acho que o pessoal que diz que ficou revoltado o PT ganhar 4 eleições seguidas para presidente, acha que não pode, aí no desespero resolveu derrubar o governo PT. Mas o PSDB pode ganhar a eleição em São Paulo, que via a Coreia do Norte do PSDB, que há 30, 40 anos. E também se ganhou a eleição, leva. Entendeu? Então essa coisa de o pessoal entrar em desespero, que perdeu 4 eleições na expectativa de perder a 5ª, tá aí o que aconteceu. Tá? A outra coisa a gente tem que ser mais claro, aí mais também para o pessoal heterodoxo, a gente tem que ser mais claro sobre a questão do conflito distributivo, que a gente ainda aposta muito nessa coisa, dá para imprimir moeda, ou vamos às ilusões de um lado ou de outro. Você pega um pessoal e fala assim, como é que resolve o conflito distributivo? Como tem recurso ocioso, tem espaço para a economia crescer, então talvez o financiamento monetário dê certo. Pode dar, mas não vai resolver tudo, entendeu? Então, a gente tem que reconhecer que tem essa solução, mas tem que enfrentar o problema, que é o problema distributivo. E a gente fica arrumando coisas para não enfrentar o problema distributivo. Então, para não entrar na discussão de tributação progressiva, do lado da esquerda, para não entrar pesado numa discussão de tributação progressiva, se apela muito à mágica de que talvez você possa fazer uma expansão monetária lá Estados Unidos. Eu acho que até pode alguma, mas não igual lá. E do lado da direita, é a fixação de que é tudo um problema de gestão, de corrupção. É tudo um problema técnico. Se você combater a corrupção e se você melhorar a gestão, você vai gerar 2, 3, 4% do PIB, que não precisa nem aumentar imposto nem cortar gasto. Tá? Melhorar a gestão e combater a corrupção é obrigação de qualquer governo, seja de direita ou de esquerda, mas a gente tem que ser realista. Gera ganho, mas não na magnitude que a gente precisa para resolver o nosso problema de conflito distributivo. Nós temos um problema de conflito distributivo, o Brasil é um país muito desigual, e para a gente sair disso, a gente tem que negociar alguma forma de redistribuição ao longo do tempo, tá? Em que a parte mais rica vai pagar mais mesmo, mas se a economia estiver crescendo, a questão passa a ser uma questão de qual a velocidade do ganho. Todo mundo vai ganhar, mas os de baixo vão ganhar mais rápido que os de cima. O problema é que quando a gente está estagnado, resolver conflito distributivo é um jogo de soma zero. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Então, aí, acho que não botar essa questão distributiva na frente do debate, sempre procurar atalhos, seja por um financiamento monetário, seja por uma expectativa irrealista dos ganhos de combate à corrupção e melhoria de gestão, acaba que a gente fica evitando o elefante no meio da sala. Ô Nelson, um pouco na linha da pergunta do Gabriel, uma pergunta assim singela, mas você vê que a resposta foi extremamente produtiva. Não do ponto de vista teórico, que você tem os seus heróis, se você pudesse falar dos seus heróis, os policymakers, os ministros da Fazenda que você admirou, do passado recente ou mesmo indo mais para trás? Brasil ou geral? Pode ser Brasil. País também. Pode ser outro país também. Não, mas digo Brasil. Rapaz, isso é difícil. Por isso que eu já falei que podia ser de outros países também. Não, eu acho que o Manteiga teve, como todo mundo tá sujeito a erros, mas eu acho que o Manteiga acertou muito mais do que errou, entendeu? Acho que uma injustiça muito grande que fazem com ele. Obviamente ele teve seus erros, eu tenho discordâncias com eles, algumas técnicas mais sérias, mas eu acho que ele acertou mais do que errou. O Fernando Henrique foi um bom ministro da Fazenda, justamente porque ele foi um ministro político. Ele soube pegar os economistas, tirar dos economistas que eles precisavam e fazer a articulação política, para aprovar no Congresso e tal. O Fernando Henrique também foi um bom ministro da Fazenda. Indo mais para trás, aí eu confesso que começa a falhar, viu
Zemar, porque você vai falar, Delfim tal, ser ministro da ditadura, o Delfim é muito bom, um dos melhores economistas que o Brasil já teve, todo mundo em São Paulo, vocês sabem, né? Mas uma coisa que quando você é ministro da ditadura, eu lembro uma vez conversando com o Delfim, ele falava assim, esse negócio de CMS, vocês têm maior problema de resolver, né? Na minha época a gente ia lá no Confaz e dizia, é assim, pronto. Eu falei, também pega a caneta aí, né? Nos anos 70 é outra realidade, entendeu? Então você tem esse grau de liberdade. Aí, indo mais para trás, eu não sei quem era o ministro da Fazenda, mas eu acho assim, eu vou botar em administração. O governo Kubitschek, tudo bem que terminou com inflação e tal, mas ele conseguiu administrar a economia brasileira numa situação explosiva, que teve, o pessoal não sabe, teve 3 tentativas de golpe contra o Juscelino, né? Aquelas quarteladas, né? O pessoal pegava o avião, ficava voando, pegava o navio, ficava andando. Então. E ele conseguiu fazer isso num contexto interno e externo muito difícil. Gerou inflação no final, mas ali eu acho que não foi um só, não, tem vários, até que ele mandou um no meio, está faltando aqui o nome, ele mandou um no meio, ele mandou embora e tal, mas aquela gestão econômica ali precisa ser melhor estudada, pelo que deu certo, pelo que deu errado. E o cara bola uma nova capital, constrói no período dele e passa a faixa para o Jânio, já na nova capital. Impressionante o JK, né? Mas eu concordo com você, Nelson. A gestão do Guido precisa ser reavaliada, viu? Para cima, porque foi uma gestão muito interessante. Ô Nelson, eu queria misturar aqui 2 temas. Um é complexo tecnicamente, outro é complicado politicamente. Eu vou tentar embolar os 2. Porque eu lembro muito bem de eu estar na audiência. Eu acho que eu não sei se eu tinha me graduado ainda. O Paulo Gala e o Zé que me levaram na GV, e você estava apresentando um paper seu sobre como o programa de metas de inflação, na verdade, continua emulando a âncora cambial e como a questão da inflação está muito mais relacionada à questão da flutuação do câmbio do que efetivamente, muitas vezes, a própria demanda. E eu participei de uma outra live com o Nassif, com você, comentando um pouquinho participação na iniciativa privada, privatização, concessão, PPP, e você é um cara que não tem preconceito contra isso. É um tema, às vezes, muito delicado para a gente tratar num ramo mais heterodoxo, mas você não tem nenhum tipo de preconceito sobre isso. E eu tenho uma sensação, de novo, a gente está assistindo isso, a gente comentou um pouquinho sobre preços administrados na inflação, a gente está assistindo isso um pouco de novo. Você tem uma preocupação também de que a gente tenha gerado uma excessiva indexação ao câmbio nos temas de tarifas públicas, o que não inviabilize, não é uma crítica aos processos de concessão em PPP, e sim e privatização, e muito mais a forma que ela foi feita. Por exemplo, você identifica hoje, de novo, a exemplo daquele seu paper lá de algum tempo, que em grande medida existe uma pressão de novo na inflação que vem pelo câmbio via preços administrados? A inflação veio pelo câmbio, é claro, né? Ela subiu, especialmente antes de preço administrado, ela pegou o preço de alimento. Né? Eu acho que a indexação existe, mas ela ainda não é tão grave, no caso de administrado, não é tão grave quanto era no passado. E eu sempre vejo com preocupação nessa agenda de concessão PPP, que o pessoal chega, eu até entendo, o pessoal que vai fazer o projeto financeiro fala, não, se eu conseguir fazer uma tarifa indexada ao câmbio, eu elimino o risco cambial, vou atrair muito capital externo. Sim, mas aí quando o câmbio subir, isso aí que a gente está vendo no IGPM vai bater em todo mundo, entendeu? Então é uma não solução. Se o bem é não tradable, se ele é vendido no Brasil, o preço é interno. O risco cambial você pode inventar outras formas de minimizar. Então eu vejo esse risco, como o pessoal está muito nessa abordagem mais financista, o que atrai o investidor externo? Atrai o investidor externo ter um retorno certo em dólares. Não diga, né? Você descobriu a pólvora, né? Vários teoremas, vários fundos e tal. O risco, ele não vai ter o risco cambial. O risco vai ficar no colo de alguém. Se não vai ficar com o cara, vai ficar no colo de alguém. O contribuinte é do usuário, né, Nelson? Não tem o terceiro. Ou é o contribuinte ou é o usuário. Aí fica aquela coisa, vou dividir entre contribuinte e usuário. Como nós estamos, a Daniela lá da GV que fala, nós somos the land of volatility, né? A terra da volatilidade. Então, não dá para colocar o risco cambial a gente vem rodando, a gente achou uma solução que pode não, é aquela coisa, pode não ser a melhor, mas é a que sobreviveu, exceto todas as outras que foram tentadas, né? Você deixa o risco cambial mais no investidor mesmo, até porque o investidor pode fazer o hedge disso, seja no Brasil, seja em Nova York, seja em Londres, ele pode comprar esse hedge, e não no cara que vai usar a energia, que vai usar o transporte, que vai usar os serviços públicos, entendeu? Isso encarece o projeto, com certeza,
mas evita, se você... porque o quanto ele encarece é fácil calcular, qualquer estudante de primeiro ano calcula. Agora, o ganho que ele traz é um ganho intangível, que é esse ganho, essa externalidade. Quando uma crise vier, como veio agora, o câmbio foi de 4 a 5,50, aquilo não gerou uma quebradeira generalizada. Essa é a externalidade. Né? Então, eu acho difícil... nós, e em plano para a América Latina, estamos tentando descobrir uma forma de lidar com essa volatilidade cambial. Né? Uma das causas, como o Paulo tem enfatizado há muito tempo, é o fato da gente ser muito especializado em commodities. Né? Quando a economia tem uma pauta não diversificada, ela é volátil. Então, uma das saídas é diversificar a economia brasileira, só que isso leva tempo. Enquanto isso não acontece, você tem que adotar algumas medidas de política econômica, de contratos, para tentar minorar isso, aí colocando o risco onde quem pode absorver esse risco, que é ou no próprio investidor, ou uma parte no tesouro, sim. Então, eu queria levantar uma bola para o Paulo aqui e perguntar para você ao mesmo tempo, que o Paulo agora é um especialista em BNDES, não sei se você sabe. Tem podcast e tudo agora. Porque assim, conversando com o BNDES toda semana faz mais de 3 meses, cara, uma imersão assim fantástica. Porque do nosso lado aqui, viu, Nelson, assim, qual é a sensação? Primeiro, assim, para fazer um caso anedótico, aqui, uma evidência anedótica. A gente teve um caso aqui em São Paulo que foi quando se tentou botar a tarifa de rodovia no IGPM, aí quando teve a maxi desvalorização, os caminhoneiros foram lá e botaram fogo no pedágio. Foi só isso que eles fizeram. Aí não tinha como cobrar. Existe um reequilíbrio nas concessões de São Paulo até hoje, que você trocou o indexador do IGPM para o IPCA, todo ano você calcula a diferença e estende o prazo das concessões. Então, se tentou, não deu certo, teve que recuar. Os REDs, para a gente conseguir esses prazos mais longos, a gente está assistindo muito isso, assim, é muito difícil. O que a gente acaba conseguindo é trazer um cara para equity de fora, porque esse cara tem a possibilidade de arbitrar quando é que ele faz a conversão. Agora, para dívida, é muito difícil mesmo, porque ele tem o prazo do vencimento, se tiver a variação cambial, mata ele. E aí eu entro na minha pergunta sobre o BNDES, ou seja, qual é o papel que você vê dos bancos públicos numa economia como a nossa, com os desafios que você, o Paulo, o Zé Márcio estão comentando aqui? Como é que você enxerga a importância dos bancos públicos? O Paulo vai comentar alguma coisa? Não sou eu, né? Eu acho assim, vamos separar, uma coisa é banco comercial, outra coisa é banco de desenvolvimento. Se teve uma coisa que o Covid deixou claro, é como é bom ter um banco 100% público, né? Porque se a gente não tivesse a Caixa, o auxílio emergencial não tinha saído rápido como saiu. Foi totalmente dependente da Caixa, né? Então, acho que tinha aquela coisa de privatizar a Caixa ou não e tal. Está claro que é importante ter um banco 100% público, ainda bem que a Caixa existe, a Caixa pode fazer muito mais, tá? Com transparência, com fiscalização, com tudo, tá? Sob a luz do sol, como o pessoal diz, né? Agora, tem que ter banco de desenvolvimento também, né? Eu acho que o BNDES ele passou de uma época, teve um excesso com o BNDES, chegou uma hora que o BNDES estava financiando tudo, estádio, Copa do Mundo, refinaria, bens de capital e com taxas que não se justificavam do ponto de vista de bem-estar. Mas agora isso foi para o outro extremo, né? O BNDES deixou de ser banco, hoje o BNDES é um antecipador de receita para o Tesouro. Então o BNDES, na toada atual, ele vai tomar o mesmo destino do BNH. Tá? É liquidar a sua carteira, está vendendo aí coisas que, todo patrimônio, ações, debêntures, que eu acho que são duvidosos os ganhos que isso gerou, né, para o BNDES, mas não tem nada de errado legalmente, eu acho que é uma decisão empresarial errada. Tá? Se o cara vendesse uma ação da Vale na época que o BNDES vendeu, vendo a valorização hoje, esse trader teria sido demitido do banco. É isso que eu estou dizendo, não é que está errado, ele é legal. Você pega as decisões, os ativos que o BNDES vendeu no momento que ele vendeu, vê a trajetória depois, você vê que eles fizeram um mau negócio do ponto de vista financeiro para esse cotista chamado cidadão brasileiro. Tá? Agora, o BNDES, ele pode, eu acho que ele não é voltar ao passado. Tá? Já vi gente falando, vamos emprestar de novo o BNDES, não é por aí. Tá? Eu acho que o BNDES, aí eu tenho até essa divergência com vários colegas do banco, que o pessoal fala, quer tirar aqueles 28% do BNDES e tal. Eu, sinceramente, o BNDES não deve viver de mesada. Tá? Eu acho que o BNDES ele tem que ser banco mesmo, ele tem que captar. Eu acho que o futuro do BNDES seria uma coisa, o BNDES emite títulos, aí pode ser interno ou externo, galera. Tá? Ele faz a captação e usa essa captação para financiar a infra. Ou o que for. Ele já faz isso um pouco na exportação, porque aí ele consegue fazer o match, né? Ele emite lá fora, financia um cara em dólar, então dá certo. Tá? Para a infra, ele talvez tenha que fazer isso, e aí a gente vai ter que desenvolver talvez uma forma de mitigação do risco cambial,
que eu prefiro, em vez de botar no contribuinte, ou botar no consumidor, botar indiretamente no Tesouro, faz um fundo, né, que tem uma determinada exposição, que você pode fazer isso, e o BNDES pode ser um dos operadores disso. Tá? Eu acho que o BNDES é importante, mas vai ser um novo BNDES. Acho que é um BNDES que vai captar mais coisas assim. O BNDES vai investir. Vamos supor que a gente quer que o BNDES invista 100 bilhões, conceda 100 bilhões de infra. Eu posso fazer isso. Por exemplo, método antigo, empreste 100 bi para o BNDES e o BNDES empreste 100 bi para o mercado. Não? É 1 para 1. Que foi feito lá em 11, 12, por conta, volta ao meu ponto, da meta de primário. Por que foi feito dessa forma? Porque fazendo dessa forma eu não entrava na meta de primário. Porque aporte financeiro não conta. Então, é uma maneira ineficiente. Você poderia, outra forma, você capitaliza o BNDES em 10, com 10 ele alavanca 100. Então, ele consegue emprestar mais 100 com somente 10 de capitalização, mas aí é despesa primária. Tem que ajustar a meta fiscal para isso. Tá? E de onde que ele vai conseguir os outros 90, se você só colocou 10 nele? Ele vai captar, como faz o Banco da Alemanha. Acho que esse é o modelo. O BNDES vai virar um banco tipo os bancos chineses também, né? Na China é sempre um pouco mais complicado, né? Acho que o modelo é isso, o BNDES captar, e aí, dependendo do objetivo, ele pode captar para emprestar para micro e pequena, é operação curta. Tá? Ele pode captar para emprestar para infra, ele vai, como é não trader, ele pode captar aqui dentro mesmo. Ele pode captar, isso ele já faz, né? Para financiar comércio exterior. Eu acho que tem uma equação aí que ainda precisa ser definida. A gente tem que aprender com o que dá certo lá no resto do mundo. Tem que olhar um pouco os casos asiáticos, sabendo que lá é muito particular, e olhar muito como é que é feito na Alemanha. O KfW faz muito disso, entendeu? Eu queria resgatar um pouquinho ainda nessa linha de investimento em infraestrutura e passando pela discussão dos bancos públicos, mas agora puxando para o lado da discussão fiscal, porque eu acho que era importante a gente falar um pouquinho da questão fiscal. Até porque você lá atrás, eu me lembro bem, era um dos grandes defensores de uma mudança de regra fiscal para uma regra mais inteligente, muito antes de teto do gasto, que aliás é uma regra não inteligente, né, como diria um amigo meu. Você lá atrás, me lembro bem que você já estava forçando essa discussão que era fundamental de se pensar em regras fiscais, especialmente tendo em vista o ciclo econômico, né, uma regra fiscal ajustada pelo ciclo, se a economia está em recessão, se a economia está em expansão e assim por diante. Né? Então, eu queria te ouvir um pouco em relação ao teto dos gastos, né, que eu acho que é um troço bastante ruim, e em relação a regras olhando para frente, né, do que a gente poderia pensar, enfim, porque acho que a gente está muito mal de regra, né, mesmo lá atrás com a coisa do primário também, que era uma regra Faria Lima, porque a Faria Lima ela tem essa coisa horrível, né, vamos dizer assim, do fiscal a todo custo, né, porque num certo sentido, o teto dos gastos ele é o substituto do superávit primário, né? Entendido como uma regra besta. Não estou falando que com isso a gente tem que sair gastando que nem louco, fazer farra fiscal, muito pelo contrário, que aliás sempre foi o seu ponto, que é pensar na situação fiscal com inteligência, que me parece que é isso que a gente não conseguiu fazer, né? Mas enfim, eu queria te ouvir um pouco sobre esse tema. Esse é um tema também bem estou com eco aí. Esse é um tema bem complicado, mas vamos tentar, vou tentar ser o mais claro. Eu acho que a regra do primário foi criada lá na LRF 2001, foi quando o Brasil estava com problema de dívida, né, foi uma parte do acordo com a FMI, e a principal preocupação era com solvência. Você tem que produzir um superávit para evitar um aumento de dívida, não importa como. Pode ser aumentando imposto, pode ser cortando gasto, pode ser privatizando, você tem que produzir um superávit. A discussão de Estado passa muito mais para a discussão do tamanho do gasto. Então, eu acho que migrar do resultado primário para o gasto é uma boa evolução. Tá? A maioria dos países do mundo trabalha com metas mais focadas no gasto, porque é o que o governo efetivamente controla. Né? Aquele princípio do Kalec, né? Você sabe mais ou menos adaptando, você sabe quando você vai gastar, você controla um pouco mais, você não controla quanto você recebe. Então, não é por acaso que, por tentativa e erro, direita ou esquerda, os países no mundo evoluíram para políticas fiscais que se concentram mais em fixar uma meta para o gasto, e pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, do que fixar uma meta de resultado. Quando você tem meta de resultado, você cria uma corrida para criar receita que justifique despesa. Tá? Então todo mundo fica, não, vamos tributar isso, vamos tributar aquilo, vamos fazer um refis, vamos vender terras da União e tal. Sempre a discussão fica na receita, não no gasto.
Agora, o teto de gasto, outro dia eu estava no debate, não é porque a equipe do Temer fez um grande erro com a meta de gasto que a gente tem que abandonar a ideia, né? Ela foi mal executada. Acho que você pode ter meta de gasto, não necessariamente que é um congelamento do gasto por 20 anos. E é importante separar. A regra fiscal, ela te diz qual que é a meta e como chegar nela. Ela é compatível com o gasto subindo, caindo, ficando constante. Uma coisa é regra fiscal, outra coisa é tamanho do Estado. O que você quer do Estado? As coisas normalmente se confundem no debate, até porque nem todo mundo é economista, não é obrigado a saber a fazer essa diferença. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu posso produzir um aumento do resultado primário aumentando a tributação, aumentando o gasto. Eu posso produzir um aumento do resultado primário baixando a tributação e baixando o gasto. Os dois dão o mesmo resultado primário, mas são estados completamente diferentes. Então, se tem uma coisa que essa literatura mais técnica diz sobre regra fiscal, é que você não deve usar a regra fiscal para implementar uma proposta de tamanho de Estado. São coisas diferentes. Tá? E o que o Teto Temer fez é isso, é uma proposta de redução do tamanho do Estado brasileiro. Tá? Que algumas pessoas defendem, outras não, mas não é necessariamente uma regra fiscal. Só de clássica, que eu quero dizer, não é uma regra só de reação a flutuações, né? Acho que a regra, lá atrás, você tinha lembrado, lá atrás, quando teve esse debate de 2012, eu cheguei a propor assim, vamos adotar na política fiscal algo similar que já funciona na política monetária. Não precisa copiar ninguém de fora, copia nós mesmos. Como é que é a meta de monetária? O Banco Central tem uma meta e tem um intervalo. Se a inflação ameaça superar o centro e chega próximo do teto, o que o Banco Central faz? Ele vai aumentando o juro para trazer a inflação de volta para a meta. Se ele for a meta, o Banco Central chega e fala, olha, gente, não deu por causa disso, disso e disso, mas eu vou trazer de volta dessa forma, na comunicação dele. Tá? Que é uma proposta gradualista. Quando a nossa inflação agora a expectativa supera o teto da meta. E o Banco Central faz o quê? Eu vou subir a Selic, ela vai virar, eu vou trazer ela nesse horizonte. Então, na monetária, nós já somos gradualistas. Faz o paralelo. Se a política monetária seguisse a nossa política fiscal, o equivalente ao shutdown monetário seria o seguinte: a inflação subiu acima do da meta e Selic na lua. Você faz um ajuste rápido, entendeu? Então, a gente tem que, na verdade, distribuir isso. Controlar a dívida é fazer o resultado primário que controla a dívida, você tem que distribuir essa velocidade no tempo e distribuir a composição entre receita e despesa. No caso do Brasil, para os próximos anos, eu acho que o ideal é você ter uma meta de gasto ajustada à nossa realidade. Então, você tem que tratar coisas diferentes de modo diferente. Investimento tem que ter um orçamento, tem que ter um valor próprio, não é qualquer coisa, não é liberou geral. Você tem um orçamento de investimento. Eu já sugeri e trabalhei com algumas pessoas no Congresso que propôs lá que o governo pudesse investir federal até 1,5% por ano. Então, é meta de chegada, chegou 1,5%, cumpriu. Você até 1,5%, você tem um orçamento de investimento para as pessoas apresentar projetos. Você tem que ter uma meta específica, que eu acho, para saúde e educação, que a gente tem um piso, né? Você tem que ter umas metas específicas e principalmente para gasto com pessoal, que é o principal gasto, tirando a previdência que a gente já fez a reforma, né? Então, o que eu acho que nós vamos evoluir é para uma meta de gasto que não necessariamente implique redução do tamanho do Estado, vai ser o tamanho do Estado que a população decidir na eleição, e essa meta vai ter várias submetas, vai ter um valor específico para investimento, para pessoal, para saúde, para educação. Você acha que ele vai cair o teto, Nelson, olhando para frente, assim? Ele já caiu meio de fato, mas... Não, ele caiu de fato, eu acho que ele caiu de fato, eu acho que o próximo governo vai ter que mudar, do contrário, não governa, entendeu? Então nós estamos numa situação meio esdrúxula, né? Que o pessoal hoje em dia, os defensores do teto falam, o teto é muito bom porque ele é flexível. Porque o teto é bom porque ele pode ser furado. Né? Ou outra... Lá atrás, o teto é necessário para controlar a inflação, mas que bom que a inflação subiu, porque agora a gente pode gastar mais. Então, assim, esses são sinais de que a proposta já deu errado, né? Já deu errado. Quando começa muito se. Então, vamos usar o paralelo da política monetária. Regra que dá certo é regra simples, é regra intuitiva e flexível. Que você pode absorver o choque e você diz como você vai resolver aquilo. O que eu acho que o problema no fiscal é que, diferente do monetário, a nossa inflação subiu, o Banco Central falou, eu vou trazer a inflação de volta para a meta lá no final de 22, no mais tardar em início de 23. Ele não reagiu jogando a Selic na lua. No fiscal, nosso ajuste é sempre no ano que vem.
Esse ano tá ruim, mas no ano que vem. Então é sempre um prazo muito o horizonte curto. relevante é o ano que vem. O horizonte relevante é sempre o ano que vem. E aí a gente está 10 anos tentando fazer o ajuste no ano que vem e falhando todos os anos. Então acho que está na hora de mudar, né? Veja lá o que o Biden fez. O plano do Biden é um aumento de gasto durante 8 anos, com aumento de tributação distribuído em 15 a 16. Com isso é dar âncora para as expectativas. Agora, não quer dizer que só daqui a 16 anos eu vou ver, né? Todo ano você vai fazendo batimento, todo ano você é como uma empresa, né? Todo ano você vai vendo, tá dando certo, não tá, precisa de ajuste, mas o seu plano é mais longo, entendeu? Aqui no fiscal a gente está se comportando ainda como se a gente estivesse lá no Brasil dos anos 90, que tem que fazer o ajuste rápido para o ano que vem, entendeu? E aí com isso a gente só produz volatilidade. Em vez de estabilizar, mais uma, Paulo? o fiscal desestabiliza. Claro, vamos lá. Mas a gente já está caminhando aqui para uma conclusão, mas vamos lá. Só mais uma que eu vou aproveitar. Isso eu cheguei a conversar com o Nelson por WhatsApp e eu queria explorar aqui com ele. Nelson, eu queria que você comentasse um pouquinho o que você acha dessa política que o Banco Central fez no ano passado, de maneira mais forte, de encurtamento do duration do passivo. E aí vai sobrar para você explicar o que eu acabei de dizer aqui. Isso é sacanagem, pô. Ele é muito mais didático que eu. No domingo à tarde é sacanagem. E em cima do enfoque desta preocupação que muita gente levantou, assim, está encurtando o passivo e o governo pode ser que ele não consiga rolar a dívida. Se você também compartilha dessa preocupação ou não, e o que você achou dessa política que o Banco Central fez no ano passado? E o Tesouro, né? Olha, em períodos, vamos pensar assim, quando a taxa de juros, o governo tem um déficit, tem um déficit de 100 bilhões, ele tem que emitir, tá? Aí o pessoal do MMT, eu estou assumindo que é 100 bilhões, já tem a parte monetária. Ele já cobriu uma parte com moeda, sobrou 100 bi para emitir dívida, tá? Então, a parte do André Lara Rezende já está feita. A cota dele já está certa. Já tem lá. A sociedade brasileira falou, quero 50 bi. Então, eu tenho um déficit de 150, 50 bi foi de base monetária, 100 bi vai de dívida. Aí vem essa questão, qual o prazo, né? Se lançar um título longo, você vai pagar um juro mais alto. Se lançar um título curto, você vai pagar um juro mais baixo. Em períodos de crise, o juro longo vai na lua. Se você acha que aquele período de crise é temporário, você não vai emitir um título longo, senão você vai travar uma despesa muito grande para você. Uma empresa não faz isso. Então, acho que está correto. Em períodos de incerteza, você encurta mesmo. Na hora que vai vencer um título de 10, você lança um título de 1 ano, 2 anos, para não pagar um juro muito elevado. Aí os críticos vão dizer, mas daqui a 1, 2 anos pode estar muito pior. Sim, mas pode estar melhor também. Você está comprando tempo. Quando você faz isso, você está implicitamente apostando que aquela crise é temporária, que quando vencer esse título daqui a 2 anos, você vai conseguir lançar um outro de 10 a uma taxa mais baixa. Pode dar errado, pode dar certo. Eu acho que tem dado certo no Brasil. Tá? Então, não é preto no branco. Depende. Se você acha que a crise é temporária, vale a pena você encurtar. Tá? Se você acha que a crise vai piorar, aí é importante você travar logo aquela taxa, porque depois vai ser pior. E aí volta no passado, final de 2020. Está todo mundo dizendo que 2021 vai ser melhor, que vai ter vacinação, o mundo vai sair, nós vamos sair em V e tal. Então, o próprio discurso do governo apontava que se a situação vai melhorar, e o próprio discurso, tá? Os caras que criticam o encurtamento falavam que a economia ia voltar. Então, uma coisa não bate com a outra. Se você acha que a economia vai voltar, para que o outro tem que travar uma taxa alta? É inconsistente, entendeu? Então, por isso que eu acho que estava correto. Agora, pode ter casos em que, quando a mesma taxa esteja alta, ainda assim você, alta naquele momento, pode valer a pena você emitir longo, se você acha que depois ainda vai ter um choque mais desfavorável. Tá? Ô Nelson, deixa eu mudar um pouquinho, fazer uma pergunta um pouco diferente. O que você leu de interessante nos últimos anos de livros de economia? Nacional ou estrangeiro? Ou não economia, vai. Aproveitando que a gente está no domingo aqui, o Nelson é um cara super erudito. Olha, cara, eu li uma biografia bem legal, já tem algum tempo, né? Que era daquela primeira ministra do Trabalho, lá eles chamam secretário do Trabalho nos Estados Unidos, né? A Frances Perkins. Muito legal, porque é uma economia que ela bolou o seguro-desemprego, junto com outras pessoas, né? A Seguridade Social. Ela não é muito reconhecida porque ela não é economista, ela é mais de administração, mas ela, digamos assim, se der um prêmio de política econômica, ela estaria entre os principais, né? Acho que a biografia dela é muito legal. E eu estou lendo mais umas coisas mais de política agora, essas questões da democracia, né? Riscos da democracia. Tem aquele, esqueci, a Timothy Snyder, que acho que é de Princeton, que ele falava lá com o risco da democracia, fazendo um paralelo com esse populismo de direita,
com hoje, né? Ele falou: a principal coisa, você tem que preservar a verdade, porque se as pessoas não acreditam na verdade, vale qualquer coisa, aí você vai ter um sistema injusto, entendeu? Não, tentando simplificar, obviamente ele fala muito melhor do que eu. Achei muito legal essa parte de ciência política. Agora eu estou tentando ler mais essas coisas que estão sendo propostas aí lá fora, principalmente esse do Zuckerman e sua turma, né, de tributação mais progressiva, que eu acho que ali, fazendo um paralelo, acho que as propostas deles ainda estão muito academicistas, né? Que algumas horas ele fala, a tributação nos Estados Unidos já foi tributação de renda, ali o que está mais alto já foi de 70%, 80%, 90%. Então, se já foi, a gente pode voltar. Aquilo é o contexto imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, né? E para pagar a guerra e tal, até eu acho que não dá para voltar naquela alíquota tão alta, dá para voltar para uma alíquota mais alta, mas não naquele. Então, eu leio muito digamos, progressistas norte-americanos, né? Que tem um debate lá que várias das questões que eles estão enfrentando são as mesmas que a gente tem. Então eu procuro ver como que eles estão tentando resolver para ver se tem alguma coisa a se aplicar no Brasil. Aí eu gosto de ler esse pessoal, gosto de ler, aí não é livro, é blog, né? Aquele pessoal do Center for Economic Policy Research, o Dean Baker, que está em Washington, também faz uma análise muito boa, e o pessoal do EPI, Economic Policy Institute, que é também em Washington, que eles analisam bem esse conflito distributivo, salário, emprego nos Estados Unidos, né? Aí de vez em quando sai um livro, mas eles caçam muito rápido, né? Como é debate de política econômica, é quase tudo texto técnico e blog. Uma curiosidade, pessoal, você optou, a tua base é Brasília, né? Seleciona no UNB e FGV. Por que você optou Brasília, não ficou no Rio ou mesmo em São Paulo? Brasília, eu gosto de Brasília, né? A família se adaptou bem aqui. Sempre gostei de Brasília. Na verdade, eu já tinha morado em Brasília quando era mais novo. Meu pai veio para cá, ficou aqui em 74, 78, 79. Tem família aqui em Brasília. Então eu já gostava de Brasília. Aí eu tinha ido para São Paulo quando teve aquela confusão de 2016. Eu saí do governo, aí ia voltar para São Paulo. Aí o Nakan naquela época falou: a gente quer tentar abrir um mestrado, uma pós-graduação em Brasília. Você quer... faz a propaganda aí, Nelson. Aproveita e fazer a propaganda do mestrado também, que tem muita gente aqui interessada, vendo? Aí quando teve aquilo, o Nakano falou: a FGV está querendo já há muito tempo desenvolver a escola de Brasília, né? Abrir primeiro pós-graduação, depois graduação. Aí ele me convidou falou: se você quiser ficar em Brasília, fica e você coordena. Aí a gente criou em 2017, né, o mestrado profissional. Agora tem doutorado profissional, depois criou um mestrado acadêmico em políticas públicas e esse ano criou a graduação em administração. Então eu fico brincando, nós estamos querendo criar a terceira GV do Brasil, né? Já tem São Paulo, já tem Rio, então estamos criando a terceira escola, terceiro centro, né? São várias escolas, né? Terceiro centro da GV aqui, e aí por isso que eu entendeu? Pude conciliar esse desejo pessoal de continuar aqui com a coisa acadêmica de criar a pós, que está indo bem, tem entrado bastante gente. Aí eu estava falando um pouco antes de entrar, aí é muito legal fazer essa pós-graduação profissional, porque lá você aprende também, porque os alunos te dizem o que eles querem de economia, que não é necessariamente o que os economistas querem dizer, entendeu? Então você tem um teste... Oferta e demanda, né? Tem oferta e demanda, né? Então você tem um teste, assim, qual é a demanda real da sociedade sobre os economistas, entendeu? Não é necessariamente o que eu quero dizer, mas o cara tem uma coisa bem prática mesmo. Várias gente trabalha em banco, trabalha em tesouro, trabalha em escritório, advocacia, regulação. Então, te dá um wake-up call, né? Te dá um choque de realidade para você adaptar o que você sabe à necessidade, para resolver problema concreto, né? E você está pensando em criar o doutorado acadêmico também ou vai ficar só no mestrado? Aí, não sei, isso aí depende da direção da GV. Por enquanto, o plano é só profissional. Né? Por enquanto, o plano é só ficar só no profissional. Você cansou do governo já, Nelson? Ainda tem perspectivas? Não, futuras? Ele tem 51 anos. Ele tem 51 anos, Paulo Gala. O Nelson Barbosa é bananeira que ainda dá muito cacho. Eu já fiz meu serviço civil, né? O pessoal fala serviço militar, mas tem serviço civil também. Eu já fiz meu serviço civil. Sua cota de sacrifício já foi dada e foi bem dada, né? Mas vamos lá, espero que as coisas melhorem ano que vem, vamos ver. Boa. Bom, agradecer, não sei se vocês querem fazer mais alguma consideração, mais algum comentário, agradecer muito aqui o tempo do Nelson, né? Grande amigo, querido amigo, agora está lá em Brasília, agora a gente só se fala por live mesmo, né? Porque o cafezinho acabou, né?
Antigamente tinha aquelas conferências de 2 vezes por ano aí em São Paulo que encontrava todo mundo, né? Normalmente tomar uma cerveja e tal, mas hoje em dia tá só né, na base da live. A gente quer te agradecer muito, Nelson. Uma aula que você deu aqui para nós. E o bom do canal do Paulo Gala é a penetração, né? Você dá uma aula na GV. Explica direito isso aí, Zé Márcio. Não. São 4 da tarde no domingo. É o momento da família brasileira. Não. Essa fala do Nelson, em uma semana você vai ver, vai dar 7.000, 8.000 visualizações, né? Vamos ficar com 8.000. Numa sala da GV são 40 alunos. Aqui você está multiplicando por 200, né? Você está dando uma aula para 200 vezes, né? Eu acho que é muito interessante e democrático. Obrigado pelo convite e agradeço. O Paulo está ensinando todo mundo como usar essa nova tecnologia, né? Eu falo com meus alunos, só tenho uma certeza, no futuro seremos todos youtubers. Quem não for, não se comunica. Entendeu? Eu ainda sou muito velho, estou aprendendo. Para mim, o Twitter já é difícil. Nelson, a gente dá o nome de Universidade Paulo Gala. A minha filha tem 7 anos, né? E ela vê lá, eu falo, nossa, pai, você tá com 40 mil pessoas no canal, mas o Felipe Neto tem 15 milhões, né? Falei, não, filho, eu tô trabalhando aqui, tô fazendo o que eu posso e tal, né? Mas enfim. É muito importante, bom. Parabéns aí, viu? Obrigado pelo convite, Obrigado gente. mesmo, viu? Obrigado, Nelson. Obrigado pela aula, pela sua disposição. Show de bola. Obrigado, Gabriel também, Zé Márcio, todos que dispuseram aqui do tempo nesse domingo à tarde. Muito obrigado, gente. Show, obrigadão. Grande abraço, gente. Tudo de bom. Tchau, obrigado. Obrigado, Nelson. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Paulo.